E aí, tudo bom? Para quem viveu a era do Renascimento, a vida era um campo minado. A qualquer hora, um amigo podia te trair, um aliado podia mudar de lado, e o poder, o poder, era um tigre com fome que nunca parava de rondar. Foi nesse turbilhão que surgiu um cara chamado Niccolò Machiavelli. Ele não era um vilão de filme, mas um observador minucioso do comportamento humano. E ele escreveu um livro que, sacudiu o mundo. O Príncipe. Nesse tratado, Maquiavel não se preocupou com a moralidade que todo mundo pregava. Ele foi no ponto, sabe? Desafiou a ideia de que a bondade e o poder eram irmãos. Na verdade, ele afirmou que para ter sucesso na política, e olha só, na vida também, a gente precisa de astúcia, de um pragmatismo de dar medo e, em alguns casos, de uma dose de crueldade estratégica. Mas e aí? O que isso tem a ver com você, que é uma pessoa de bom coração? Por que a gente vê tanta gente bacana sendo deixada para trás em ambientes competitivos, engolida pelo sistema? Por que aqueles que seguem as regras, que são gentis, transparentes e confiam nos outros, são os primeiros a levar uma rasteira? A resposta, meu camarada, pode estar na sabedoria fria, mas necessária, que Maquiavel deixou. Ele era um observador profundo da natureza humana. Ele sabia que mesmo os mais virtuosos, os mais bem-intencionados, precisam entender as regras do jogo, se quiserem não só sobreviver, mas prosperar para valer. Neste vídeo, a gente vai mergulhar de cabeça em 4 lições fundamentais de Maquiavel que as pessoas de bom coração podem adotar para começar o ano com mais força, mais sabedoria e, mais resiliência. Vamos explorar cada uma delas com exemplos da literatura, com argumentos filosóficos e com insights modernos da psicologia e da sociologia. Prepare-se, porque essa jornada vai desafiar tudo o que você pensa sobre bondade e poder. Maquiavel, no fim das contas, não é um vilão para se temer, mas um professor para se compreender. Maquiavel acreditava com toda a razão que o primeiro passo para qualquer pessoa que deseja prosperar é simplesmente entender o ser humano. Em O Príncipe, ele dá uma tacada certeira. Ele diz que as pessoas não são nem intrinsecamente boas nem ruins, mas que são moldadas pelas circunstâncias, pelos interesses e pelas necessidades. É tipo uma massinha de modelar, sabe? Cada um se molda de acordo com o ambiente. E essa percepção, por mais que seja desconfortável de engolir, é vital para navegar pelos jogos sociais e profissionais que a gente enfrenta todo dia. Ele escreveu: os homens são ingratos, volúveis, simuladores e covardes perante o perigo, e ávidos de lucro. Poxa, à primeira vista, essa frase pode até soar super pessimista. Mas Maquiavel não estava dizendo que todo mundo era assim por maldade. Na visão dele, isso era uma consequência natural das condições sociais. E cara, entender essa dinâmica é crucial se você quer evitar decepções e se quer se antecipar a comportamentos que podem te derrubar. Para Maquiavel, a bondade não era uma virtude que deveria ser exibida a todo momento, de qualquer jeito. Era uma ferramenta valiosa, que precisava ser usada com uma sabedoria cirúrgica. Ele era categórico. Num mundo onde as intenções são, na maioria das vezes, egoístas, ser ingênuo é a fraqueza que mais vai te custar caro. Essa visão, por incrível que pareça, não sugere que a gente abandone a bondade, mas sim que a gente a aplique de forma estratégica, ajustando-a à realidade. Uma das frases mais marcantes do seu livro reforça essa ideia. Um homem que deseja fazer em todas as circunstâncias profissão de bondade está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Essa percepção é um balde de água fria, mas ela escancara uma verdade essencial para quem é bondoso. Você precisa temperar sua bondade. Um exemplo literário que cai como uma luva aqui é o do Jean Valjean de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Valjean é a personificação da bondade, mas essa bondade é forjada pela necessidade de sobreviver num mundo que quer a todo custo que ele volte a ser um criminoso. Ele aprendeu, da pior forma, que para proteger os que amava, ele precisava de vez em quando adotar métodos pragmáticos, meio maquiavélicos. Ao longo da história, ele é confrontado com escolhas duras entre o idealismo e a pragmática. A evolução dele mostra que mesmo os mais virtuosos
precisam aprender a se adaptar para proteger sua bondade. Estudos modernos em neurociência e psicologia reforçam de um jeito assustador o perigo da ingenuidade. A gente tem uma coisa chamada teoria da mente, que é a nossa capacidade de entender o que os outros estão pensando e sentindo. E os estudos mostram que pessoas que são empáticas demais e que confiam cegamente nos outros tendem a ignorar ou até nem enxergar os sinais de alerta de um comportamento manipulador. A psicóloga Jennifer Freyd, por exemplo, destaca em sua pesquisa que aqueles que confiam demais ignoram os primeiros sinais de deslealdade e só percebem quando já é tarde demais. Isso só valida o que Maquiavel já dizia há séculos. É fundamental ler nas entrelinhas e agir com uma cautela de detetive. Pior ainda, a neurociência já provou que o nosso cérebro, ativado por comportamentos altruístas, pode nos levar a agir por impulso, ignorando os riscos. Poxa, quem nunca, né? Aquela generosidade que a gente sente no momento e que depois se arrepende porque a gente se deu mal. Isso não quer dizer que você não deva ser generoso, mas que é preciso equilibrar a bondade com um pensamento crítico e analítico. Pense naquele profissional que sempre se oferece para ajudar os colegas, que fica até mais tarde, mas percebe que a recíproca não existe. Maquiavel aconselharia a ele observar os padrões de comportamento dos outros e só ajudar quem demonstra reciprocidade. E veja bem, isso não é egoísmo, longe disso. É uma forma de proteger a sua própria energia para que ela seja investida nas pessoas certas, naquelas que realmente te valorizam. O filósofo Friedrich Nietzsche, um cara que entendia de força, também tem um insight incrível sobre a bondade. Ele argumentava que a bondade que não vem junto com a força, com o poder de se impor, muitas vezes se transforma em fraqueza pura. Em Além do Bem e do Mal, ele escreve: a bondade que não sabe se impor é a fraqueza disfarçada de virtude. Que tapa na cara, né? Nietzsche complementa a visão de Maquiavel ao dizer que ser bom não é o suficiente. Você precisa ser forte para proteger essa bondade, para que ela não seja pisoteada por outros. Entender a natureza humana e equilibrar a sua bondade com uma estratégia inteligente é o primeiro e mais importante passo. Mas Maquiavel sabia que isso, sozinho, não é o suficiente. Maquiavel era um mestre em entender o teatro da vida. Em O Príncipe, ele nos ensina que a percepção é uma ferramenta de poder, e quase sempre muito mais forte do que a realidade. Ele escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar. Essa lição é um soco no estômago, porque revela uma verdade essencial sobre a gente. A gente tende a acreditar no que vê. E pior, a gente muitas vezes ignora os fatos que estão por trás da fachada. Para quem é bonzinho, ou seja, para quem confia na transparência e na autenticidade cega, essa ideia pode ser bem desconfortável. Mas espera lá, Maquiavel não está te mandando ser falso. Ele está te dizendo que entender o poder da aparência é vital para você não só sobreviver, mas se destacar num mundo onde as pessoas julgam sem aprofundar. A psicologia social, com seus estudos, corrobora essa visão. A gente forma as primeiras impressões, baseadas em coisas como a postura, o tom de voz e até a roupa que a gente usa, em frações de segundo. Um estudo publicado na Psychological Science mostrou que a gente forma um julgamento de competência sobre alguém em apenas 100 milissegundos, só de olhar para o rosto da pessoa. E cara, essas impressões instantâneas podem influenciar um monte de decisões importantes, tipo contratar alguém, escolher um líder ou até mesmo confiar em alguém. O poder da aparência também se mostra de forma impressionante na dinâmica do poder. Um experimento clássico conduzido por Amy Cuddy, professora de Harvard, mostrou que pessoas que adotam posturas mais expansivas são percebidas como mais confiantes e capazes. Eles não só parecem ter mais autoridade, mas o cérebro deles se ajusta, reforçando essa sensação. É uma loucura, né? Para quem é mais ingênuo, isso significa que a maneira como você se apresenta pode ser a diferença entre ser levado a sério ou ser simplesmente ignorado. Não se trata de abandonar seus valores, mas de reconhecer que a percepção é uma realidade social que não pode ser jogada de lado. Em Hamlet, de William Shakespeare,
O rei Cláudio constrói uma fachada de rei justo e responsável, mesmo depois de ter matado o próprio irmão. Ele entendeu que, para manter o poder, precisava parecer virtuoso, mesmo que suas ações fossem o oposto. E essa manipulação da percepção o manteve no trono por um bom tempo. Por outro lado, Hamlet, o protagonista, é subestimado por causa de sua hesitação e comportamento errático. A sua inteligência verdadeira e a sua profundidade só são percebidas por pouquíssimos, e isso o coloca em uma desvantagem brutal num jogo político onde a aparência é o que manda. Maquiavel não foi o único a notar o poder da aparência. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, escreveu: aquilo que tem valor em si não precisa de aplausos, mas o mundo acredita mais no brilho do que na essência. Nietzsche, assim como Maquiavel, entendia que as pessoas têm uma dificuldade enorme de enxergar além do superficial. Essa visão filosófica reforça a ideia de que a aparência não deve ser jogada fora como algo trivial, mas sim reconhecida como parte integral das nossas interações. Para os bonzinhos, isso significa que, mesmo que as suas intenções sejam puras, eles precisam aprender a projetar força e confiança. Não é sobre falsidade, mas sobre alinhar o que você é por dentro com o que você projeta por fora, garantindo que as suas virtudes não sejam subestimadas. No dia a dia, o poder da aparência se manifesta de várias formas. Pense numa entrevista de emprego ou numa reunião. Uma pessoa que chega bem vestida, com uma postura firme e um tom de voz assertivo, já transmite competência e respeito antes mesmo de dizer uma palavra. É o efeito halo agindo. Esse termo, cunhado pelo psicólogo Edward Thorndike, descreve como uma característica positiva como a aparência, faz com que a gente assuma que a pessoa tem outras qualidades boas. Um líder que exala confiança, por exemplo, é muitas vezes visto como mais competente e confiável, mesmo sem provas concretas. Para quem é de bom coração, entender o efeito halo pode ser transformador. Significa que cuidar de como você se apresenta, tanto fisicamente quanto na linguagem corporal, pode ser a chave que abre portas que antes pareciam estar emperradas. Em O Príncipe, Maquiavel dedica um bom espaço para falar sobre a necessidade de se moldar às circunstâncias. Ele escreveu: aquele que adapta sua conduta à natureza dos tempos será bem-sucedido, e da mesma forma, aquele que não o faz será destruído. Poxa, essa lição é uma das mais cruéis, mas também uma das mais essenciais. O mundo está em um turbilhão de mudanças o tempo todo, e quem insiste em ser rígido e inflexível se apega a verdades absolutas, é inevitavelmente deixado para trás. Para as pessoas de bom coração, esse ensinamento pode ser bem desconfortável, já que desafia a ideia de que valores fixos como a bondade são o suficiente para garantir o sucesso. No entanto, a capacidade de adaptação não significa que você deve abrir mão da sua moralidade. Pelo contrário, ela te dá essa habilidade de entender o contexto e ajustar a sua estratégia para alcançar os seus objetivos sem comprometer o que é essencial. Um exemplo clássico da literatura que mostra o poder da adaptação é, de novo, o Jean Valjean. Ele começa a história como um homem endurecido pela injustiça, mas se adapta às circunstâncias, transformando-se em um símbolo de compaixão e redenção. Ele reconhece que, para sobreviver e fazer o bem, precisa ajustar as suas ações à realidade cruel do mundo. Outro exemplo matador é o de Ulisses, de A Odisseia. Ele demonstra uma habilidade de se adaptar a situações adversas que é de cair o queixo. Seja enfrentando ciclopes, resistindo às sereias ou navegando por mares desconhecidos, ele usa a sua inteligência e a sua flexibilidade para sobreviver. Ele não confia só na sua força, mas na sua capacidade de mudar a estratégia conforme o desafio. Esses personagens mostram que a adaptabilidade não é só uma habilidade de sobrevivência, mas uma virtude que leva à transformação e, finalmente, ao sucesso. A filosofia também reforça esse valor. Heráclito, o filósofo grego, escreveu: nada é permanente, exceto a mudança. Esse ensinamento ecoa a lição de Maquiavel. Afinal, resistir à mudança é inútil. Heráclito dizia que a sabedoria está em entender o fluxo constante da vida e aprender a dançar com ele, em vez de lutar contra a correnteza.
Outro filósofo que abordou a importância da adaptação foi Confúcio, que afirmava: o homem sábio ajusta sua conduta às exigências do momento. Para ele, a flexibilidade não era fraqueza, mas sabedoria prática. No dia a dia, a arte da adaptação pode ser vista em inúmeras situações. Pense nos profissionais que tiveram que se reinventar na pandemia, mudando para o trabalho remoto e aprendendo novas habilidades para se manterem relevantes. Essa capacidade de se ajustar rapidamente foi o que salvou muita gente. Outro exemplo está nas relações sociais. Pessoas que são flexíveis e que demonstram empatia em suas interações constroem laços muito mais fortes. Elas sabem ouvir, ajustam suas palavras e ações às necessidades dos outros e criam conexões genuínas. Para quem é bom, a adaptação é a chave para equilibrar a bondade com a eficácia. Significa aprender a ser firme quando necessário, a ajustar-se ao contexto sem perder os seus princípios e a encontrar maneiras criativas de alcançar os seus objetivos. Em O Príncipe, Maquiavel argumenta que é muito mais seguro inspirar respeito, mesmo que isso venha com uma pitada de temor, do que depender do amor das pessoas. Para ele, o amor é volúvel, sujeito às mudanças de humor e aos interesses. Há o amor. Já o respeito, uma vez conquistado, é muito mais difícil de ser abalado. Maquiavel dizia: os homens hesitam menos em alguém que se faz amado do que naquele que se faz temido. Isso não é um pedido para que você seja cruel, mas uma advertência sobre a fragilidade do amor como base para o poder. O respeito, ao contrário, cria uma barreira psicológica que inibe a deslealdade e as traições. No dia a dia, a gente vê isso em líderes que, em vez de tentar agradar a todo mundo, estabelecem limites claros, agem com firmeza e demonstram competência. Eles podem até não ser os mais amados, mas são reconhecidos pela capacidade de tomar decisões difíceis. O conceito de respeito, na visão maquiavélica, se alinha com o de Kant, que via o respeito como uma base moral. Mas Maquiavel vai além. Para ele, o respeito é uma ferramenta de poder que se conquista através de ações concretas e estratégias eficazes. Do ponto de vista da neurociência, o respeito está diretamente ligado a circuitos neurais de confiança e segurança. Um estudo da revista Nature Human Behavior sugeriu que pessoas que inspiram respeito conseguem reduzir a ativação da amígdala, a região do cérebro associada ao medo. Ou seja, inspirar respeito não só melhora a forma como os outros te veem, mas também cria um ambiente psicologicamente mais estável e previsível. Em contraste, a busca incessante por amor ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa. E quando esse amor não é correspondido, a gente pode entrar num estado de privação que leva a comportamentos impulsivos. A diferença entre amor e respeito é mais clara no trabalho. Um chefe que tenta ser amigo de todo mundo pode ter problemas para impor autoridade ou tomar decisões difíceis. Já um chefe respeitado, mesmo que não seja amado, é capaz de liderar de forma eficiente porque sua postura inspira confiança e profissionalismo. Nas relações pessoais, o respeito é a pedra angular da confiança mútua. Ele permite que as pessoas expressem suas opiniões e limites sem medo de serem desvalorizadas. Essa lição de Maquiavel desafia a noção de que ser amado é o ideal máximo. Ela nos convida a refletir sobre a importância de inspirar respeito, que fortalece as nossas relações e nos protege da fragilidade de depender do afeto alheio. No fim das contas, a escolha não é entre um e outro, mas sim em como equilibrar ambos, priorizando o que oferece estabilidade e longevidade. As 4 lições de Maquiavel nos jogam num labirinto de reflexões e nos desafiam a repensar a bondade, a liderança e a natureza humana por uma ótica crua, mas incrivelmente prática. Elas não negam a importância da ética ou da empatia, mas nos convidam a temperar tudo isso com uma abordagem estratégica. A primeira lição nos lembra que a ingenuidade é a maior fraqueza de uma pessoa de bom coração. É preciso entender que nem todo mundo joga limpo. A segunda lição nos ensina que a aparência, a forma como você se projeta, é uma ferramenta de poder que não pode ser ignorada. A terceira lição, essa é essencial, rompe com a ideia de que a rigidez nos mantém seguros. Pelo contrário,
A sabedoria está em se adaptar como a água que contorna as pedras. Que a quarta lição nos mostra que a base de qualquer relação duradoura é o respeito, não o amor volúvel. Maquiavel não foi um defensor da maldade, mas um observador astuto que nos deu lições que são, para ser bem sincero, incrivelmente úteis. Aplicar essa sabedoria não é abandonar a bondade, mas usá-la de forma consciente e estratégica. Como ele mesmo disse, os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Por mais dura que pareça, essa frase nos lembra da importância de entender as motivações humanas e agir com inteligência. Ao equilibrar a bondade, a estratégia e a coragem, a gente não só sobrevive, como prospera num mundo onde a ingenuidade muitas vezes é uma fraqueza. No fim, o legado de Maquiavel não é sobre como ser temido, mas sobre como ser sábio. E essa sabedoria, quando bem aplicada, pode nos ajudar a seguir em frente com um propósito e uma resiliência que é de dar inveja. Se essa jornada de reflexão te fez pensar, se cutucou algo aí dentro, talvez seja um sinal de que você faz parte dessa comunidade que busca mais do que só viver no automático. Para que a gente continue criando conteúdos assim, que desafiam o status quo e te convidam a questionar, você pode ajudar a gente. É muito simples. Dê um like neste vídeo. Compartilhe-o com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não é um pedido, é um convite para você fazer parte do nosso time, para que a gente possa continuar acendendo faróis no meio dessa neblina. Seguimos juntos fortalecendo a nossa comunidade, um vídeo de cada vez. A gente se vê por aí.